Muito boa noite. Nós vamos dar início a uma mesa de debates do IF deste ano de 2025. Hoje é dia 28 de outubro e nós vamos dar prosseguimento às mesas de debate já tradicionais do Instituto de Estudos Fiscais e dessa vez uma mesa de debates bastante especial, porque nós vamos receber três pesquisadores do grupo de pesquisa Finanças Públicas, Igualdade e Democracia, que funciona na PUC Minas desde 2016. Nós teremos a apresentação de uma pesquisa, das conclusões, os resultados de uma pesquisa que já vem sendo realizada há vários meses por vários membros desse grupo, e aqui nós teremos três pesquisadores para fazer a apresentação. Então, nós teremos a presença de três pessoas, como eu disse. Em primeiro lugar, falará a Juliana Moreira, que é membro do grupo de pesquisa e é graduada em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, aqui de Minas Gerais, e graduanda em Direito pela PUC Minas. Também teremos a participação da advogada Lohane Cordeiro, que é graduada em Direito pela PUC Minas e tem especialização em Direito Tributário pelo IBET, aqui em Belo Horizonte, e é membro da equipe tributária de uma empresa em Belo Horizonte. Obrigado pela presença também, Lohane, e teremos também a participação do André Vocurca, membro do grupo de pesquisa, graduado em Direito pela PUC Minas e em Ciências Contábeis pelo FMG, e tem especialização em Direito Tributário pelo IBET, aqui em Belo Horizonte, sendo advogado tributarista aqui em Belo Horizonte. E é muito gratificante chegar a essa fase das pesquisas, né? A fase das conclusões. Então, eu agradeço a participação dos três e dos outros também, dos outros membros do grupo que participaram e que também contribuíram para esse momento. Agradeço a presença dos associados do IF e de outros convidados que estão aqui presentes. Esse vídeo vai ficar disponível é, no canal do Instituto de Estudos Fiscais do YouTube para contribuir com a política tributária brasileira, com os rumos, né, das legislações estaduais, que vocês vão ver que o objetivo final é contribuirmos com esse processo de adaptação das legislações estaduais ao que a Constituição determina em termos do imposto sobre heranças e doações. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Juliana, para que ela possa dar início à apresentação. Bom, pessoal, o André está colocando slide aí para gente. Primeiramente, boa noite, né, para todo mundo. É um prazer estar tendo essa oportunidade de conversar com vocês sobre essa temática tão importante. Então, né, a nossa pesquisa que a gente vai mostrar aqui para vocês é sobre a implementação das normas, né, da Emenda Constitucional 132 e alguns desdobramentos dela. Como o Marciano já trouxe ali um pouco no início, é uma pesquisa, então, que foi desenvolvida, né, no âmbito do Grupo de Pesquisa de Finanças Públicas, Igualdade e Democracia, da PUC Minas. E ela começou já tem um tempinho, né? Teve uma primeira fase que a gente iniciou lá em setembro de 2024, a gente iniciou ali com um levantamento legislativo, com análise, né, dos códigos tributários dos estados, né, do Distrito Federal, e sempre observando, né, tendo o foco, então, o ITCMD. A segunda fase, né, que a gente já começou ali mais no início de 2025, a gente passou então para uma pesquisa legislativa junto aos estados, né, e também entrando no site das Assembleias Legislativas, vendo como que os estados estavam se movimentando frente a essa nova emenda constitucional. A gente chegou também a tentar, né, uma troca de e-mails, né, com alguns estados para entender melhor a legislação e como que eles estavam disciplinando
o ITCMD. Então, foi uma pesquisa bem vasta, né? A gente se debruçou bastante e a gente vai apresentar os resultados. E aí, só antes da gente adentrar mesmo, o objetivo, então, da pesquisa, né, era realmente demonstrar e analisar, né, a partir da verificação quantitativa do movimento legislativo, no sentido de se está cumprindo ou não, né, os comandos constitucionais da emenda constitucional 132, que foi aprovada em 2023. E também, né, a possível negligência ali dos Estados brasileiros quanto à instituição de um ITCMD progressivo, que também estaria ali abarcando ser em razão do quinhão, e também relativo ao alcance de heranças com conexão exterior. Pode passar, por favor, André. Então, indo para o primeiro ponto ali, né, que a emenda traz, que a emenda disciplina sobre o TCMD, a gente vê então a questão da progressividade. Então, ali, né, no artigo 155, fala que o imposto ele deve ser progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. E falar sobre a progressividade é importante por quê? Né? Porque a progressividade é um mecanismo tributário, né, que ela vai se basear, então, ali na capacidade contributiva de cada indivíduo, né? Então, quanto maior o valor econômico, né, aquela parcela, aquele valor que o cidadão ele possui, maior vai ser a porcentagem, né, que o imposto ele vai estar sendo cobrado naquela parcela. Então, esse método a gente observa, né, que ele é essencial para estar garantindo, né, o mínimo ali de justiça fiscal e estar promovendo uma maior redistribuição de renda. E aí, quando a gente vê, então, essa questão da progressividade, principalmente em relação ao TCMD, a gente vê, na verdade, que lá em 2013, né, então, assim, 10 anos antes da emenda constitucional ser aprovada, que o STF já tinha decidido pela constitucionalidade da fixação de alíquotas progressivas. Portanto, né, então, ela tinha um caráter ali facultativo, que é diferente do que a gente tem agora, né, a partir de 2023, que tem um caráter de normativa constitucional. Então, os estados deveriam, né, estar os estados precisariam estar obedecendo a essa nova normativa. E aí, para mostrar então um pouco do cenário que temos atualmente, ele está como? Antes ali, então, da aprovação do emenda de 2023, 18 estados já adotavam essas alíquotas. Vocês conseguem observar até nesse mapinha que a gente colocou colorido para vocês, que esse que está em vermelho mais clarinho são os 18 estados que já adotavam essa progressividade. Em contrapartida, depois da aprovação da emenda, a gente teve mais 3 estados que começaram a adotar as alíquotas progressivas, que estão coloridos ali de um vermelho mais forte, então que seria Alagoas, Amapá e Amazonas. E o que a gente tem, então, agora, né? No momento, 6 entes ainda não adotam a alíquota progressiva. Esses 6 entes, né, eles correspondem ali mais ou menos a 22% da federação. Vocês podem observar ali no mapa, né, que eles abrangem, então, os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Roraima. Aí pode passar, por favor, André. E agora parte, então, para uma análise mais crítica, né, não do que a gente só tem de legislação e do que foi aprovado ou não, a gente parte para essa análise mais crítica porque o cumprimento, né, da normativa é importante, mas o mero cumprimento, né, da normativa constitucional não necessariamente vai refletir ali numa justiça fiscal efetiva. Então, o que a gente vê? Que a emenda constitucional é sim um avanço, ela foi importante, ela está sendo, né, muito discutida, inclusive, muito analisada. É, mas a mera adesão, né, não garante, né, então, um ITCMD alinhado à capacidade contributiva ou um instrumento realmente que vai ali reduzir as desigualdades. E aí, para isso, eu trouxe alguns exemplos aqui, né, para mostrar para vocês essas evidências. Por exemplo, na região Sudeste, 3 dos 4 estados da região, né, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, eles ainda não instituíram a alíquota progressiva. E todo mundo sabe, né, que a região Sudeste é uma região que está sempre, né, muito presente nos debates econômicos, nos debates tributários. Então, quando você vê que 3 dos 4 estados
não instituíram a alíquota progressiva ainda, isso chama muito atenção. Isso chama atenção principalmente, né, porque é uma normativa constitucional, então a gente pode dizer que esses estados, né, estão descumprindo, né, uma normativa constitucional e também demonstra ali um desequilíbrio, né, nesse esforço arrecadatório em termos nacionais, além também de um entrave evidente, né, no interesse da redistribuição de riqueza, na redução de desigualdades nos níveis estaduais. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês também, para a gente estar fazendo uma análise mais crítica da implementação ou não da progressividade, é o estado da Alagoas. Um fato muito interessante é que o estado da Alagoas ele era o único estado da região do Nordeste que ainda não havia adotado a progressividade. E aí ele adotou, né, ele fez o projeto de lei foi aprovado, mas aí quando a gente vai analisar como que foi a adoção dessa progressividade, a gente fica a gente se questiona um pouco da efetividade, né? Porque, como vocês podem ver aqui no slide, o Estado do Alagoas, então, ele aprovou que seria uma alíquota de 4%, né, na transmissão causa-mortes. Uma alíquota de 4% para valores de até 1 milhão. Temos uma alíquota de 6%, então, para valores superior a 1 milhão e até 10 milhões. E ali de 8%, né, atingindo o teto, para valores acima de 10 milhões. Já na transmissão por doação, eles colocam uma alíquota de 1% para valores de até 50 mil e uma alíquota de 2% para valores superiores a 100 mil, né? E o que a gente observa, né? A gente observa, então, que as alíquotas, né, elas não são tão efetivas, né? A progressividade não foi aplicada de forma a diferenciar adequadamente a capacidade contributiva, por exemplo, de quem herda um imóvel de baixo valor em comparação a quem herda um valor próximo ao teto, né? A gente pode usar como exemplo, né? Pegando realmente assim um valor assim de um imóvel ali na alíquota, por exemplo, de 4%, o imóvel de 300 mil estaria sendo tributado ali numa alíquota de 4%, da mesma forma que um imóvel de 1 milhão. E da mesma forma acontece também no estado do Amazonas. E eu acho que no estado do Amazonas é de uma forma ainda mais discrepante, porque quando você vai observar as alíquotas, ele coloca ali então uma alíquota de 2%, né? Para não exceder a faixa de isenção, que é muito pequena, e também não exceder o valor de 2 milhões de reais. Então, a gente observa que essa parcela ali, né, da base de cálculo é muito ampla. Então, muitos bens, né, vão ser abrangidos ali, né, nessa parcela de 2 milhões, e também a gente vê que então não há uma efetiva diferenciação, né, em relação à capacidade contributiva das diferentes faixas populacionais. Pode passar, por favor, André. E aí também eu quis adentrar um pouquinho na questão da isenção. A isenção, ela não está disciplinada, né, na emenda 132, mas eu optei por trazer aqui uma breve análise dela, por conta de algumas atuações assim bem curiosas dos estados, né? Quando a gente vai analisar também, ainda mais pensando na proposta da emenda constitucional, pensando numa numa tributação mais equitativa mesmo, é importante também a gente ir um pouco além nas análises legislativas, né? E o que a gente observa, por exemplo, é que lá no estado de Roraima tem uma isenção, né, de TCMD para herança, legado ou doação cujo valor seja inferior a 50 UFRS, né, que são as unidades fiscais. E aí, quando você vai converter, então, e ver realmente qual que é esse valor de isenção, ele fica ali em torno de 25 mil reais. Se você pensar, por exemplo, num imóvel mais simples que seja, num imóvel pequeno, com poucos quartos, em um bairro mais desvalorizado, a gente não encontra, né, um imóvel ali de 25 mil reais. Então, a gente vê como que está um pouco deslocado da realidade da população e como que não é efetivo, então, né, em termos de redução das desigualdades, de propor uma tributação mais equitativa para a população. E o mesmo acontece também no estado de Goiás,
ali no estado de Goiás é interessante, porque eles também propuseram um projeto de lei e eles vão disciplinar sobre normativa do exterior, outras coisas, mas eles não falam nada da isenção. E aí eles mantêm, então, uma isenção de 60 mil. E aí o que acontece? Essa isenção de 60 mil, esse valor foi estipulado há quase 10 anos atrás. E aí me chamou a atenção por quê? Porque eles tiveram, né? Eles se movimentaram para fazer um novo projeto de lei, mas eles não se preocuparam em revisar alguns pontos, em tentar trazer uma tributação mais equitativa. Então, eles poderiam ter atualizado, né, esse valor para o momento atual, mas não, eles optaram por manter uma isenção de 60 mil, que também quando você faz uma busca bem simples, né, por sites imobiliários e por rankings de cidades mais valorizadas atualmente, a gente vê que está muito longe da realidade, né? A título de curiosidade, né, quando eu realizei essa pesquisa em sites imobiliários, eu vi que, por exemplo, um apartamento no bairro Conjunto Vera Cruz, que é um bairro, né, que está localizado numa região menos nobre, ali da capital de Goiás, é um imóvel muito simples, assim, de 40 metros quadrados, com 2 quartos, ele não custa menos de 150 mil reais. Então você vê que é um valor muito discrepante mesmo, né? O que está proposto aí nessa isenção. E o que chama atenção também é que em 2025 foi proposto um projeto de lei que ele disciplinava sobre redução de 30% da base de cálculo na transmissão por doação de imóveis situados no polo empresarial de Goiás. Então, para mim ficou claro que eles realmente não se movimentaram por falta de interesse, né, em atualizar esse valor da isenção. Porque eles tiveram interesse de se movimentar, de estar propondo um projeto de lei para ter essa redução na base de cálculo, né, para os imóveis situados ali no polo empresarial de Goiás, mas não quiseram se movimentar, não tiveram nenhum interesse para, pelo menos, atualizar, né, a isenção de imóvel único. É, e aí, o que a gente vê com isso, né? Com todo esse cenário que eu apresentei aqui, pelo menos na parte da progressividade, né? Fica evidente que a emenda, né, constitucional 132, ela não conseguiu por si só estar promovendo ali um sistema tributário mais equitativo, né, porque isso depende muito também da atuação dos estados. Fica evidente a necessidade, então, do maior interesse, né, por parte dos estados em estar se movimentando, de movimentar o poder legislativo, né, para propor novos projetos de leis e os estados mesmo sair dessa inércia, né, e buscar, então, propor uma legislação tributária mais equitativa, porque o que eu percebo é que a importância, né, do tributo, ele não reside apenas da gente estar arrecadando e podendo estar investindo em novas políticas públicas, mas o tributo e pensar no tributo e como que ele está sendo executado, ele é importante também para a gente pensar nele a partir da capacidade, né, dele estar combatendo as desigualdades desde o momento da arrecadação. Então, pela a parte da progressividade eu fico por aqui, né? Os meus colegas vão adentrar nos outros critérios e a gente no final vai ver então como que está esse cumprimento em relação à emenda. Muito obrigada. Perfeito, Juliana, muito obrigado. Muito boa noite a todas, a todos. Professor Marciano, obrigado pelo convite. Juliana, Lohane, pela companhia na pesquisa. Vamos tratar aqui agora da tributação pelo quinhão, que é esse segundo aspecto, de que trata a Emenda Constitucional 132. Quanto ao ITCMD, me parece que aqui seja válido a gente voltar um pouco lá em 88, em parágrafo primeiro do artigo 45, quando diz que os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Tratarmos de uma tributação pelo quinhão aqui do ITCMD, naturalmente, estamos tratando de atendimento à capacidade econômica, ao princípio da capacidade contributiva. E me parece que isso já estava posto pelo Constituinte originário, né? Já havia um comando constitucional nesse sentido, lá em 88.
É até impositivo o termo utilizado, né? Os impostos, quanto possível, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. No ITCMD, além da progressividade, que a Juliana acabou de falar, a tributação pelo quinhão se apresenta como faceta fundamental de respeito à capacidade econômica. Mas talvez a gente tenha aqui um eterno porvir de, de efetivo atendimento e de efetiva criação de um sistema regido pela capacidade econômica, regido pela progressividade, o que nos fez chegar em 2023 e termos aí agora, de forma muito objetiva, para o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, uma imposição, uma nova imposição constitucional quanto à tributação da progressividade em razão do quinhão, do legado ou da doação. Então, qual que é o cenário que tínhamos antes de 23 e que temos agora? É curioso tratar do quinhão aqui, porque a gente percebe que todas as legislações estaduais e a legislação do Distrito Federal tinham alguma previsão como essa que consta aí do slide, que nas transmissões ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros. Em maior ou menor grau, essa previsão, genericamente considerada, está em todas as legislações estaduais e do DF. Essa aí está, entre aspas, tirada da legislação de São Paulo, por exemplo. Então, a princípio, todas as legislações já traziam uma previsão de tributação pelo quinhão, né? Se ocorre tantos fatos geradores quanto são os herdeiros, nós estamos falando de uma tributação que se rege por aquilo que é recebido por cada herdeiro, portanto, quinhão. Mas o cenário não era tão objetivo assim, porque alguns estados, como Rio de Janeiro e Tocantins, que estão colocados aí, tinham também uma previsão contraditória, de que a base de cálculo ou a alíquota será aplicável considerando-se a totalidade dos bens e direitos transmitidos, não mais do sentido de considerar o quinhão ou aquela parcela entregue ao herdeiro, a que o herdeiro tem direito, mas a considerar a totalidade dos bens e dos direitos transmitidos. O caso do Tocantins é curioso, porque ele também tinha essas duas previsões contraditórias, e foi feita uma consulta interna pelo próprio auditor da Cefaz, quanto à interpretação da norma tributária, né? Qual interpretação prevalece? Prevalece a interpretação pela totalidade dos bens, ou a aplicação de um dispositivo que prevê a tributação considerada a totalidade dos bens transmitidos, ou essa previsão genérica de tantos fatos geradores quantos forem os herdeiros. E a consulta define, e aí a definição que você faz naturalmente vale só para Tocantins, de que deve ser aplicada essa previsão genérica em favor da tributação pelo quinhão. E a consulta remete exatamente àquela previsão constitucional lá do 145, parágrafo 1º, da progressividade e do respeito à capacidade econômica, no que se refere aos impostos, né? Então, a gente retoma aquela previsão lá de 88, assim definiu o Tocantins. Então, como que nós estamos hoje? A partir desse cenário de uma previsão genérica no país inteiro, mas também de previsões específicas e restritas quanto à tributação do quinhão, o que nós temos hoje? O caso do Amapá e do Piauí, ele é muito curioso, porque aí vocês veem na cor clara todos os estados que atendem a tributação quanto ao quinhão. Amazonas e Alagoas aprovaram suas legislações desde 2023 e expressamente tratam do quinhão. A regra é não haver um tratamento específico que diga expressamente quanto à tributação pelo quinhão. Amazonas e Alagoas fizeram assim.
Amapá e Piauí, por outro lado, e aí é o caso colocado como curioso aí, desde 20 de dezembro de 23, quando foi promulgada a emenda, eles aprovaram novas legislações tratando do ITCMD relativas à emenda, citando a emenda nas exposições de motivo, tudo mais, mas mantiveram ambas as legislações aprovadas pelo Amapá e pelo Piauí, mantiveram essas duas previsões contraditórias que a gente tratou mais cedo, é, sem expressamente definir que a tributação a partir de agora será pelo quinhão. Mas não nos parece factível, possível interpretar a manutenção dessa previsão de tributação pela totalidade dos bens transmitidos a partir do contexto que nós estamos, né? Por isso aqui, consideramos que Amapá e Piauí, ainda que tenham mantido previsão contrária nas suas respectivas legislações, que são dois estados que tributarão a partir de agora, conforme o quinhão, da forma como define e impõe a emenda constitucional 132. E, por fim, três estados que mantêm uma previsão expressa de tributação pela totalidade dos bens transmitidos, sem alterarem as suas respectivas legislações. Estamos falando de Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, teríamos, a princípio, 24 estados que tributam o ITCMD em razão do quinhão, como prevê a emenda constitucional 132. Mas a verdade, a realidade fática não é de 24 estados que o fazem, porque nós temos 6 estados, como a Juliana acabou de apresentar, que mantêm alíquotas proporcionais, né? Que não instituíram a progressividade em suas legislações e que tornam dessa forma absolutamente inócua uma previsão de tributação pelo quinhão. Se eu tenho uma alíquota que é fixa, tributar pelo quinhão ou pela totalidade dos bens não importa, a alíquota será a mesma, né? Então, em que pese termos só um percentual baixo comparado com o que vemos com as alterações legislativas referentes à progressividade e à tributação das heranças com conexão exterior, que a Lohane vai nos apresentar daqui a pouco, esse baixo percentual ele se alarga em razão dessa omissão de 6 estados em tratarem objetivamente da progressividade. O que fica, além desses dados mais objetivos, é uma possibilidade de Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não alterarem suas legislações para passarem a atender o que demanda a emenda constitucional 132 quanto à tributação do quinhão, né? Aos estados nos parece estar aberta a possibilidade de fazer isso via interpretação, assim como fez o estado de Tocantins na consulta que foi feita à Secretaria da Fazenda, né? De alterarem a sua interpretação quanto à aplicação do ITCMD para passarem a aplicar dispositivos que já constam de cada uma das 3 legislações, que é a de ocorrência de tantos fatos geradores quanto forem os herdeiros. Acho que é o que fica aqui do quinhão, talvez a parcela aqui da pesquisa que seja menos objetiva nesse sentido de atendimento ou não da emenda 132, o que tiramos aqui desse trabalho não tão objetivo é que Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraíba continuam tributando as suas heranças pela totalidade transmitida. Quanto ao quinhão, era isso. Lohane, por favor.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Marciano pelo convite de representar aqui o grupo de pesquisas Finanças Públicas, Igualdade e Democracia, do qual faço parte desde 2019. Então, tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo e apresentarmos para vocês uma pesquisa que desenvolvemos desde o ano passado e dando continuidade à fala da Juliana e do André, eu vou tratar sobre a tributação de heranças com conexão no exterior, que é também um elemento trazido pela Emenda Constitucional 132 embora houvesse a previsão constitucional desde 1988 para se tributar as heranças com conexão no exterior. E é exatamente por este caminho que eu vou começar. Desde a Constituição de 88, há previsão para a tributação das heranças no exterior no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º, que diz que a competência dos estados deverá ser regulada por meio de lei complementar, no caso em que, no caso de doação, se o doador tiver o domicílio ou residência no exterior, e no caso de herança, se o falecido possuía bens, era residente ou domiciliado no exterior, ou teve o inventário processado no exterior. Ou seja, desde 1988, então, existe essa previsão em que bastava o Congresso Nacional editar a lei complementar para que os estados, então, pudessem editar suas leis ordinárias para, então, haver a cobrança do ITCMD nessas hipóteses. Acontece que, embora fosse muito clara essa possibilidade, o Congresso Nacional foi omisso durante todo esse tempo. Até hoje não editou essa lei complementar, então são mais de 35 anos em que o Congresso foi omisso e não fez a lei complementar para possibilitar a cobrança. E então os estados editaram suas próprias leis sem a lei complementar. E nós já temos outros casos em que houve, por exemplo, com o IPVA, a cobrança dos estados sem a edição de lei complementar. Mas nesse caso, especificamente do ITCMD exterior, essa questão foi debatida por muitos anos no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, são 21 ADIs que chegaram ao Supremo, e ele julgou procedente todas as ADIs, com todas as legislações estaduais, para dizer que elas eram inconstitucionais, por não haver lei complementar que regulamentasse essa matéria. E colocando, né, uma resposta definitiva a essa questão, que era sempre levada ao Supremo Tribunal Federal, em 2021, houve o julgamento por meio de repercussão geral de um recurso extraordinário 851.108 do Estado de São Paulo, cujo tema é 825, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu, então, pela inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD sem a edição de lei complementar, mas modulou os efeitos dessa decisão para que possibilitasse a cobrança, então, até abril de 2022. Então, o Supremo, depois de muitas decisões individuais em diversas ações diretas de inconstitucionalidade, houve esse pronunciamento por meio de repercussão geral, e logo no ano seguinte, em 2022, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação, a ação declaratória, a ação direta de inconstitucionalidade, perdão, por omissão do Congresso Nacional, para se poder, de fato, ser fixado um prazo para o Congresso editar essa lei. E o Supremo, então, julgou procedente essa ação em 2022, e então o Congresso teria prazo de 12 meses para editar a lei complementar, que findou em junho de 2023, e o Congresso novamente não cumpriu o prazo e não editou a lei. Tendo sido, inclusive, pronunciado pelo Senado Federal que é uma faculdade do Congresso, e o não exercício de edição é um exercício democrático. Mas é curioso esse posicionamento, porque, na verdade, a gente vê em outros países, não são todos os países que tributam
as heranças nessas hipóteses, mas aqueles que o fazem, a gente vê um interesse maior em tributar as heranças que têm um valor considerável, como, por exemplo, trouxe aqui 3 exemplos. Nos Estados Unidos, há uma isenção para não se tributar as heranças no valor de 13 milhões de dólares. No Reino Unido, de 365 mil libras. E se o herdeiro for um filho, até 500 mil libras. E na Espanha, 300 mil euros. Ou seja, há um interesse, percebe-se que existe um interesse em se tributar, de fato, as heranças que são abastadas, as heranças que têm um potencial econômico relevante, até mesmo em respeito à capacidade contributiva. E aqui no Brasil a gente viu o inverso acontecer. Essa possibilidade ela não foi sequer contemplada por meio de uma regulamentação, por meio de lei complementar. Então, a gente viu aqui uma inércia do poder legislativo durante muitos anos, tendo os estados, então, editado suas próprias leis e os contribuintes também questionando essas legislações quando os contribuintes eram autuados, e esses recursos, essa espécie de contestação do contribuinte, quando chegava ao judiciário, muitas vezes, quando chegava, inclusive, até o Supremo Tribunal Federal, era julgado inconstitucional em razão de não ter edição de lei complementar. Pois bem, pode passar, por favor, André? Esse, então, é o cenário anterior à Emenda Constitucional 132. A Emenda Constitucional 132, como imagino que nem a maioria saiba aqui, foi uma importante mudança na tributação sobre o consumo no Brasil. Ela instituiu aqui uma mudança profunda na tributação sobre o consumo, com exclusão, extinção de tributos, criação de novos tributos. Então, havia um ambiente legislativo muito propício para mudanças, para discussões, e aí os estados muito interessados nesse momento propuseram, então, a edição do artigo 16 na emenda 132, para que houvesse ali a possibilidade de cobrança do ITCMD sem que houvesse uma edição de lei complementar, que seria uma espécie de regra de transição. Até que houvesse a edição da lei complementar, os estados eles poderiam editar suas próprias leis e proceder, então, à cobrança do ITCD na hipótese em que os bens estejam no exterior ou o de cujos, enfim, a pessoa falecida fosse domiciliada no exterior. Então, a situação aqui, ela ficou da seguinte forma, que foi exposta lá no artigo 16 da Emenda Constitucional 132. Se o doador ele tiver domicílio ou residência no exterior, então o elemento de conexão seria esse. A competência para cobrança do ITCMD, no caso, então, do donatário, o beneficiário, né, ser domiciliado no Brasil, seria o estado onde o donatário tiver esse domicílio ou o Distrito Federal. Se esse donatário, beneficiário, for domiciliado no exterior, vai ser o estado onde se encontrar o bem ou o Distrito Federal. Então, ou seja, aqui se elimina qualquer hipótese de bitributação aqui. Bens de cujos, né, a pessoa falecida, ainda que situados no exterior, qual que é o estado competente? Se o falecido for domiciliado no Brasil, vai ser o estado onde ele era domiciliado. Se o falecido for domiciliado no exterior, onde tiver aqui, então, o estado competente vai ser onde tiver o domicílio do sucessor, ou legatário, ou o Distrito Federal. Então, aqui, por meio da Emenda Constitucional 132, já há aqui a clara hipótese em que os estados podem cobrar o ITCMD exterior, bastando, então, a esses estados editarem suas legislações. Isso em 2023. O que a nossa pesquisa se propôs a fazer? Verificar, então, se esses estados havia, de fato, editado essas leis e como eles o fizeram. E aí, o que nós identificamos? Que dos 27 entes competentes, os estados e o Distrito Federal, apenas 8 deles
adequaram as legislações para o que determina hoje a Constituição Federal, que é a hipótese de cobrança do ITCMD exterior. Quais são esses estados? O Amazonas, o Paraná, Goiás, Bahia, Piauí, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, são 8 estados hoje que prevêem na sua legislação a hipótese de cobrança do TCMD exterior de acordo com o que prevê a Emenda Constitucional 132. Eu coloquei aqui também o curioso caso do Amapá, que, como o André já havia mencionado anteriormente, o Amapá ele tem uma legislação que é posterior, então, à emenda, ele tentou se adequar à emenda, até chamado de Código do ITCMD, mas ele simplesmente foi completamente omisso a essa possibilidade de cobrança do ITCMD no exterior. Então, fica um questionamento, por que os estados, que são os entes mais interessados nessa cobrança, mantêm ainda essa omissão, que desde 2023 é possibilitada pela emenda constitucional, sendo que esses próprios estados antes tiveram leis que foram julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em razão de não haver a lei complementar. Esses estados, eles dizem que estão aguardando a aprovação do PLP 108. O PLP 108 é um projeto de lei complementar que objetiva regulamentar a reforma tributária, parte dela. Esse PLP, ele já foi aprovado no Congresso e agora ele está aguardando a aprovação pelo Senado, perdão, pela Câmara, e agora ele está aguardando a aprovação pelo Senado, e ele prevê várias hipóteses, inclusive do ITCMD, mas é um projeto muito amplo, que prevê regulamentar o comitê gestor, o split payment e outras várias mudanças que nós tivemos com a reforma tributária. E não há razão para os estados aguardarem esse projeto, porque eles têm hoje a faculdade de editar essa lei, na verdade, não só a faculdade, a determinação da Constituição Federal de editar essa lei, as suas leis para cobrança, independentemente de haver ou não a lei complementar. E ainda que ela seja aprovada, hoje eles poderiam já ter feito, desde 2023, as suas assembleias legislativas já podiam ter aprovado as suas leis ordinárias. Pois bem, nós verificamos também, recentemente, ainda este mês, houve um julgamento de uma ADI no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, da ADI 6838, que julgou parte inconstitucional, uma parte da legislação do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, que é a Lei 7.850 de 2002. Essa lei, ela é anterior, por óbvio, à Emenda Constitucional 132. Então, o olhar que os ministros tiveram para essa lei foi como se no ordenamento jurídico anterior à edição da lei da Emenda Constitucional 132. O que o Supremo entendeu com o julgamento dessa ADI? O Supremo entendeu o seguinte, que é constitucional, então, a incidência do ITCD sobre bens imóveis situados, então, no estado do Mato Grosso, mesmo que o inventário, o arrolamento ocorra no exterior, e mesmo que o doador ou donatário não tenha domicílio no estado do Mato Grosso, ou seja, se o bem estiver no estado brasileiro e o doador ou o falecido estiver no exterior, ainda assim pode haver a cobrança do ITCMD. Isso o Supremo entendeu como constitucional, sendo que em 2022, em outras duas ADIs, ele havia entendido como inconstitucional. Então, aqui no estado do Mato Grosso, a legislação foi mantida para se possibilitar a cobrança do ITCMD nessa hipótese. Qual foi a hipótese que o Supremo julgou inconstitucional? Com base na Constituição anterior à emenda. Eles deixam isso muito claro. É a hipótese de incidência do ITCMD em situações com elemento de conexão internacional. Esses elementos de conexão internacional os elementos são quando o doador reside no exterior, ou o falecido ele tem bens ou inventário processado no exterior, os bens
estão localizados no exterior, ou o herdeiro donatário é localizado no exterior. Então, aqui, o Supremo Tribunal Federal julgar especificamente essa ADI, todos os votos ainda não foram disponibilizados, o acordo também não foi disponibilizado. Tive que acesso a um dos votos apenas, mas que deixa isso muito claro, o voto de divergência do ministro Zanin, que deixa isso muito claro que, neste caso, então, seria possibilitada a cobrança do ITCMD, ainda que o inventário ou o doador não tenha domicílio no estado, mas o bem esteja no estado do Mato Grosso. Bem, pode passar, por favor, André? Nesse sentido, então, a gente conclui que há uma pequena movimentação dos executivos regionais no sentido de adequarem as suas legislações ao que prevê hoje a Constituição Federal. Então, a gente vê que hoje que apenas os estados do Amazonas, Goiás, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte, que são 5 estados, eles são os únicos que cumprem os 3 requisitos, né, os 3 critérios previstos na Emenda Constitucional 132, que são a progressividade, o quinhão e a possibilidade de se tributar do ITCMD exterior. São esses únicos estados que cumprem, então, integralmente a Emenda Constitucional 132. Nós identificamos que 6 estados ainda aplicam as alíquotas fixas, que são eles: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Roraima, Espírito Santo e Mato Grosso. Há também 3 estados que mantêm a previsão da totalidade dos bens e direitos transmitidos como base de cálculo, que são, ou seja, que não tributam pelo quinhão, que são Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E 19 estados não atualizaram suas legislações para determinar a tributação de herança com conexão no exterior. Como eu disse anteriormente, apenas 8 deles, já incluindo o Distrito Federal, 7 estados mais o Distrito Federal, que adequaram a sua legislação para a tributação sobre bens no exterior. A gente percebe, então, que há um interesse econômico por trás dessa omissão, uma manutenção da concentração da riqueza na sociedade brasileira, uma vez que a tributação pelo ITCMD ela carrega uma importante função social enquanto um instrumento de redução das desigualdades sociais, principalmente se respeitado o princípio da capacidade contributiva. E a gente percebe, de fato, um desinteresse na criação e manutenção de um sistema de tributação de heranças progressivo, ditado pela capacidade contributiva, que deve ser o norte, né, de fato, que deve ser o norte, que é o norte trazido pela Constituição Federal, e que a gente tem observado que muitos estados brasileiros, principalmente aqui nós vimos, né, uma omissão dos estados aqui do Sudeste, uma omissão muito grande dos estados do Sudeste para adequarem as suas legislações, e nós vimos, por outro lado, o empenho de alguns estados do Norte, do Nordeste, para, de fato, promoverem alterações nas suas legislações. Pois bem, pode passar, por favor, André? Essas são algumas referências que nós citamos. Eu gostaria também de citar aqui o nome de todos os pesquisadores que contribuíram para essa pesquisa, pois, como já foi dito anteriormente, o nosso grupo de pesquisas contém muitos integrantes, e para essa pesquisa especificamente foram várias pessoas que participaram e se empenharam. Nós temos aqui a Lucilene Carolina Galvão de Moraes, a Jéssica Nery Nogueira do Amaral, a Fabiana Santos Ribeiro, Marina Falcão, Ulisses de Ramos Medeiros, a Gabriela Musi, a Natália Costa, André, Juliana, eu e também o professor Marciano, claramente, que contribuiu muito nos auxiliando e nos instruindo para fazermos essa pesquisa. Então, eu agradeço mais uma vez, poderia passar, por favor, André? Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, gostaria de convidá-los a seguir o nosso perfil do grupo de pesquisas Finanças Públicas, Igualdade e Democracia no LinkedIn e também no Instagram.
Aqui tem a nossa logo, é só colocar Finanças Públicas, Igualdade e Democracia, que por meio dessa logo vocês localizam as nossas redes e vai ser um prazer poder também aqui agora discutir, debater e responder dúvidas se vocês tiverem. Muito obrigada. Obrigado, Lohane. Obrigado também a Juliana e ao André pelas exposições que fizeram. Eu acho que vocês mostraram com muita clareza e objetividade as conclusões da nossa pesquisa, que realmente tem um caráter bastante inovador, né? No sentido de fazer uma pesquisa sobre a legislação concreta dos 27 membros da federação e verificar até que ponto eles cumpriram ou não os mandamentos da emenda 132, que já é uma emenda constitucional que vai completar 2 anos, né? E realmente as conclusões são as de que a maioria dos estados ainda não se adequou e alguns deles, inclusive o nosso estado de Minas Gerais, permanece completamente inerte com relação a essas medidas. O comentário que eu faço, primeiro, com relação ao PLP 108, que a Lohane mencionou, eu vi alguns estados, inclusive aqui em Minas, com uma desculpa bastante esfarrapada, digamos assim, para não terem agido, que é a desculpa de dizer, não, mas nós temos que esperar o PLP ser votado lá no Congresso. Vejam, a Constituição, na emenda 132, né, houve uma emenda constitucional e ela disse claramente, o ITCMD será progressivo. E o PLP 108, obviamente, ele já foi votado na Câmara, foi votado no Senado, voltou para a Câmara. Ele, obviamente, não entrou nesse mérito. Ele repetiu, né? Para definir as normas gerais do ITCMD, que até hoje não foram definidas. Vejam, não só as normas sobre a incidência no exterior, até o momento não foram definidas em lei complementar, nem mesmo as normas gerais sobre o TCMD foram definidas pelo Congresso, o que mostra realmente uma má vontade muito grande do Congresso Nacional com relação a impostos sobre o patrimônio, né, que tem uma possibilidade de progressividade sobre o patrimônio. O Congresso não instituiu o imposto sobre grandes fortunas, não definiu as normas gerais do ITCMD e muito menos até a emenda 132 a incidência no exterior. Mas veja, então que o PLP 108 não está, como não poderia, inovando em nada com relação ao que a emenda 132 disse. A emenda 132 disse: será progressivo em função do valor do quinhão. É claro que o PLP 108, que é uma lei complementar, está dizendo será progressivo em função do valor do quinhão, não está agregando nada. Com relação ao exterior, né, a incidência sobre o exterior, que como vocês viram, se nós temos ainda alguns estados, como Minas Gerais, São Paulo e Paraná, sem a alíquota progressiva, nós temos muito mais estados sem a incidência do ITCMD sobre bens do exterior. E sobre os bens do exterior, o que o PLP fez no seu artigo 158 é repetir, como se esperava, o que está na Constituição, né? O artigo 16 da emenda 132, ele diz assim: até que lei complementar regule o dispositivo no artigo 155, etc., o imposto incidente competirá. Aí ele fala, no caso de bens imóveis, né, se o doador tiver domicílio no exterior, bom, então vai ser o domicílio do beneficiário, etc. Então, exatamente as mesmas regras que está na emenda 132 estão repetidas no PLP 108. Então, realmente é uma, é um motivo que pode até parecer adequado para alguém que não tem a menor noção realmente do que realmente é a emenda 132, eu não tenho a noção jurídica, mas um exame, mesmo à primeira vista, já permite essa conclusão. E veja, então, o que cabe é realmente alguma provocação ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal por exemplo, conhecer e julgar procedente uma ação direta de constitucionalidade por omissão, obrigando que os estados façam a sua lei complementar. Aliás, isso foi feito, né? Eu acho que a Lohane mencionou que vários estados sofreram ações diretas de constitucionalidade dizendo que não poderiam cobrar o imposto no exterior, né? E aí, logo depois, a Procuradoria-Geral da República fez uma ação direta constitucional por omissão e o Supremo
obrigou o Congresso a fazer as normas. O Congresso não fez propriamente uma lei complementar, só agora que ele está fazendo, né? Mas ele fez uma emenda. A emenda 132 claramente já cumpriu esse papel. Então, agora nós podemos sim ter o Supremo Tribunal Federal obrigando os estados que ainda não se adequaram ao mandamento constitucional da emenda 132 que o façam. Mas eu lembro que isso é comum. O Estado de Minas, por exemplo, também ficou inerte com relação à regulamentação do Fundeb. A Constituição dizia que os estados deveriam, em 2 anos, a partir da emenda 108, regulamentar um artigo lá do Fundeb sobre distribuição de recursos do ICMS com base em critérios educacionais. Minas Gerais ficou inerte e, mais uma vez, o Supremo obrigou que Minas Gerais fizesse a lei. E ela fez a lei, aliás, uma lei que depois foi discutida no próprio Supremo Tribunal Federal. Esse é um caso que ainda está lá. Então, vejam que a conclusão a que eu chego é quando a Constituição brasileira é, traz alguma norma sobre alíquotas progressivas, sobre incidências progressivas, o poder legislativo ordinário, mesmo da União ou mesmo dos estados, eles fazem de tudo, ou pelo menos a maior parte deles, para que isso não seja efetivo, né? E, portanto, a gente continue tendo um sistema tributário ali na Constituição, um projeto de sistema tributário progressivo, redutor de desigualdades, etc., na Constituição, mas na legislação concreta dos estados, da União, dos municípios, algo bem diferente. E houve também no Paraná uma tentativa, né, de se instaurar, de se criar, de se implementar a tributação progressiva, mas não houve aprovação, né? O governo paranaense, que não é um governo de esquerda, não é um governo revolucionário, é um governo de centro-direita, mostrou para os deputados que milhares de famílias seriam beneficiadas, porque o governo do Paraná ele estava aumentando a isenção, e que somente algumas poucas famílias teriam um pouco mais de incidência, né, com a progressividade, mas mesmo assim prevaleceu uma visão é, retrógrada de que não, qualquer é, percentual a mais sobre a herança vai fazer com que o capital fuja do Paraná e nós teremos um estado sem capital, sem, enfim. E acabou sendo derrotado o projeto, e aí, no final das contas, ficou uma lei lá no Paraná sem a progressividade, né? A diferença é que em Minas isso nem chegou a ser efetivamente proposto. O governo do Paraná propôs a alíquota progressiva, o governo mineiro nem propôs. Acho que no Paraná era um percentual de 97% das heranças que seriam Isso. desoneradas, né, Marcelo? Era um O número Paraná, absurdo, assim, a e norma não do conseguiram. Paraná, isso mesmo, André, fazendo uma comparação, essa norma do imposto de renda, né, esse projeto de lei que foi aprovado à unanimidade lá na Câmara e agora está no Senado, ele faz alguma coisa parecida com o que a lei paranaense iria fazer. Ela iria, né, fazer com que várias famílias, aliás, é comum no Brasil hoje que as famílias mais pobres ou de classe média nem façam o inventário porque não tem dinheiro para pagar o ITCMD de 5%, como é o caso aqui em Minas, né? Então, isso foi colocado lá para os deputados paranaenses, mas eles preferiram manter essas famílias tendo que pagar o ITCMD e não permitir que houvesse uma incidência progressiva, né? Essa é eu até depois vou enviar para vocês uma coisa que eu escrevi sobre isso. Mas então é isso. Espero que as pessoas que tenham assistido e que vão assistir esse vídeo tenham gostado da pesquisa. Eu vou abrir então agora para a gente ter 10, 15 minutinhos de espaço para perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Então, quem estiver aí nos assistindo, fique à vontade para fazer perguntas, colocações, para que nós possamos prestar todos os esclarecimentos. Oi, pessoal, posso fazer uma pergunta? Eu queria saber de vocês se vocês mapearam algum projeto de lei em Minas Gerais prevendo essa adequação. Se, talvez não do Executivo, né? Supõe-se que não, pela política do Estado, mas se existe algum projeto de lei, alguma discussão em Minas Gerais prevendo, tentando fazer essa regulamentação. Obrigado, Tiago. Eu vou deixar para eles responderem, mas eu posso dizer que houve um projeto de lei do Executivo aqui de Minas Gerais instituindo a tributação sobre os bens do exterior.
mas não a progressividade. Até isso me chamou a atenção. Então, o executivo envia um projeto de lei para o legislativo, mas assim, envia claramente sem vontade alguma, do tipo assim, ó, gente, desculpa aí, eu estou mandando aqui um projeto de lei que eu nem quero que vocês nem vejam, por favor, faz de conta que eu não fiz nada, mas eu estou enviando. Algo assim do tipo, talvez para cumprir a norma de responsabilidade fiscal, Para etc. Eu digo falar que isso. ele tentou, talvez, não sei. Ó, eu tentei, aí a Assembleia que não aprovou. Isso, uma tentativa assim, bem meio pro forma, né? Porque eu verifiquei que o governo não fez o projeto andar, né? Ele simplesmente enviou e ficou. Mas o que me chamou a atenção foi que o projeto falava da emenda 132, falava da incidência sobre o exterior, repetia lá o artigo, mas não falava da progressividade. Quer dizer, poxa, se esse projeto se destina a implementar a emenda 132, por que não colocar a progressividade também, né? Mas, enfim, era época de eleição, né? Foi eleição do prefeito, foi ano passado, né? Então, foi meados do ano passado, uma coisa assim, e eu não vi outros projetos, né? A gente fez uma pesquisa, eu até vou deixar para os três aí falarem, mas na época que a gente fez pesquisa, a gente pesquisou também projetos de lei, e eu não encontrei é, projetos para instituir a progressividade aqui em Minas Gerais. E suspeito, aí um palpite, nem conversei com os três sobre isso, que quando a progressividade for feita em Minas Gerais, hoje é 5, né? A progressividade deve ser assim, 2, 3, 4 e 5. Eu acho que vai ser algo parecido com isso, o que, enfim, seria meio estranho, mas pelo menos você teria para as famílias que hoje não conseguem pagar o IPCMD de 5%, etc., pelo menos aliviaria um pouco, mas aí eles teriam que dizer como é que eles iriam recompor, né? Porque se hoje é 5%, amanhã vai ser 2, 3, 4, 5, teria que recompor de alguma outra forma pela lei de responsabilidade fiscal. Mas, enfim, vou deixar para os três pesquisadores poderem falar sobre a sua pergunta, Tiago. Tiago, respondendo a sua pergunta, houve sim esse projeto, mas ele ficou estagnado. Ele parou numa espécie de comissão orçamentária no estado de Minas e não foi aprovado. Ele prevê sim algumas mudanças que contemplam as obrigatoriedades trazidas pela Emenda Constitucional 132, prevê a possibilidade de tributação no exterior, mas aqui agora de cabeça que eu me lembro, a possibilidade de tributação no exterior, não tenho certeza se ele prevê o quinhão, mas eu tenho certeza que ele ficou estagnado. Eu tenho aqui, vou te mandar aqui no chat o número desse projeto. Esse projeto de lei é o 2.881 de 2024. Ele, de fato, não foi aprovado e a gente entrou em contato com a Assembleia, mandamos e-mails tentando entender qual era o próximo trâmite. Eles falaram que, de fato, aguardava essa comissão orçamentária e que não havia previsão de análise. E essa realidade, Tiago, de haver um projeto, seja parado ou aprovado, que tratasse da emenda, citando justiça fiscal e tudo mais, mas que não abarcasse os três pontos de alteração, não é raro. Assim, eu estou de cabeça aqui, eu me lembro Minas Gerais, Amapá e Paraná, né? Então, cita-se a emenda, faz um discurso, por vezes até eloquente, assim. Acho que São Paulo tem um projeto que está lá assim também, mas você deixa de fora sempre ou a progressividade ou a tributação de heranças com conexão no exterior. Assim, não é uma realidade rara que a gente encontrou. E É, só um Obrigado. adendo também, pegando um pouco do ponto que o André falou, além disso, né, deles propuserem projetos de lei que vão disciplinar sobre a emenda 132, mas não falam dos três critérios, é interessante também que eu trouxe lá no início, é que eles têm ali a oportunidade, por exemplo, de estar fazendo melhorias, de estar propondo alíquotas, né, que respeitem mais a questão da capacidade contributiva e eles se mantêm
na inércia mesmo, né? Eles não se preocupam muito em ir além daquilo, né? Eu acho, inclusive, na questão do normativo do exterior, que a gente vê que às vezes os estados eles tentam ir além, né, um pouco e abranger esse critério, e os outros eles realmente assim não se importam, deixam da forma que já está na legislação vigente mesmo. Sobre isso, eu queria também destacar uma curiosidade. Isso não é, acho que não é objeto da nossa pesquisa, mas vale a pena a menção. Quando já estava mais ou menos claro que a emenda 132 iria aprovar a possibilidade de cobrança do imposto sobre herança sobre bens do exterior, isso então era idos de 2022, 2023. Em São Paulo, que é onde está, né, a maioria das heranças mais poupudas do Brasil, a, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei ordinária do Estado, reduzindo o imposto sobre heranças e doações de São Paulo de 4% para 1%, mantendo fixo, passava de 4% para 1% no caso de causa-mortes e meio por causa das doações, ou seja, o, os grandes capitais, né, com heranças no exterior, perceberam que a emenda 132 poderia, então, atingi-los, acionaram os seus representantes na Assembleia e foi aprovado rapidamente para reduzir para 1,5%. Mas o governador, Tarcísio de Freitas, teve que vetar, né? Ele até diz lá que ele reconhece os elevados propósitos do legislador, mas ele veta porque a lei de responsabilidade fiscal obrigava que ele então dissesse de onde é que viria o dinheiro, porque passa de 4 para 1, iria ter uma queda orçamentária muito forte, então o governador vetou. Mas veja então que é, é, as assembleias se movimentaram. Ora, uma assembleia que faz isso, uma assembleia de São Paulo, que percebendo a possibilidade da emenda 132 atingir finalmente, desde 88, esses patrimônios aprova para 1, ela não vai aprovar a progressividade, né? Mesmo que a emenda 132 obrigue. Então, veja, São Paulo continua com uma alíquota fixa de 4 e continua sem gravar as heranças do exterior. Todas essas heranças aí que vêm do exterior ou doações em São Paulo a partir de 2023, a Constituição mandando que elas sejam tributadas, elas permanecem sem tributação. E com certeza isso vai, provavelmente, só se o Supremo Tribunal Federal emitir alguma decisão obrigando essas assembleias a fazerem isso, é que eu acho que isso pode ser alterado, né? Eu também já vi uma desculpa do tipo, não, a emenda 132 manda que o ITCMD seja progressivo, mas quando, ela não diz quando, né? Então, fica a critério dos estados fazerem isso quando eles acharem mais interessante. Então, isso também existe. Vamos ver com o PLP 108, pode ser que alguns estados, depois do PLP 108, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, depois do PLP 108 virar lei complementar, pode ser que eles façam isso, né? Marcelo, só uma curiosidade também, observando esse ponto da transmissão por doação, isso também acontece em Alagoas, né? Eu passei um pouco rápido quando eu estava na minha fala, mas a gente percebeu que, inclusive, quando eles foram, né, propuseram o projeto de lei, que foi aprovado, na parte das alíquotas para transmissão causa-mortes, eles até, inclusive, vão até os 8%, né? O teto ali. Só que na parte da doação, eles não mexem, inclusive a alíquota também é muito pequena, se eu não me engano, a maior fica ali em 2%, e para valores acima de 100 mil, né? Então a gente vê também ali uma legislação que, inclusive, tenta ali, né, motiva, né, a população a optar, né, pela transmissão por doação, que isso pode, inclusive, beneficiar, né, famílias com grandes patrimônios ali no planejamento sucessório, né, a doação em vida, enfim, é bem interessante também esse ponto da gente fazer essa diferenciação na transmissão causa-mortes e na doação. E eu acho que isso, inclusive, também acontece em outros estados, que eles não chegam a colocar alíquotas progressivas, eles colocam alíquotas progressivas na transmissão causa-mortes, mas na doação
tem estado que não colocou alíquota progressiva. Agora eu não vou me lembrar, mas eu tenho certeza que um não instituiu a alíquota progressiva por doação. De fato, se o legislador, né, conscientemente estabelece uma diferença entre a alíquota na doação e a alíquota na sucessão causa-mortes, ele está induzindo as pessoas a fazerem, né, o planejamento da antecipação, né, da doação como antecipação de legítimo, né? Muito bem. Eu me lembrei agora que também, depois da emenda 132, as assembleias legislativas podem, aí é uma possibilidade, uma faculdade, alterar a alíquota do IPVA também, né? A Assembleia aqui de Minas poderia, se ela quisesse, estabelecer que o IPVA dos carros até R$ 100.000 usados seria não 4, como é hoje, para os veículos de passeio, e sim, por exemplo, 3, e a alíquota dos veículos acima de R$ 500.000 poderiam ter uma alíquota, em vez de 4, como é hoje, de 4,5, né? Isso passou a ser permitido com a emenda 132, mas também acho que é uma providência que dificilmente será adotada pelas nossas assembleias estaduais, né? A levar em conta, inclusive, o perfil dos veículos dos deputados, né? Que se assemelham mais à segunda categoria do que à da primeira, né? Bom, obrigado, Tiago, pela sua pergunta. Em breve, essa pesquisa, se tudo der certo, vai ser publicada, né? E também aproveito aqui para fazer um agradecimento a todas as pessoas que participaram, que foram nomeadas pela Lorraine na sua intervenção. Mais alguma questão, gente? Bom, vocês que estão assistindo, se tiverem alguma informação adicional, tiverem alguma informação sobre esse tema e quiserem nos enviar, por favor, podem enviar para o IEF, para a Secretaria do IEF, secretaria@ief.org.br, ou podem nos enviar também, a Lorraine falou, no nosso grupo de pesquisa no Instagram, podem nos enviar alguma mensagem sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado da pesquisa e agradeço ao André, a Lorraine, a Juliana e até a próxima. Esse vídeo ficará disponível, então, no canal do IF, no YouTube, e para que possamos divulgar mais, né? E esperamos que as assembleias possamos contribuir para que as assembleias possam acordar e finalmente implementar a emenda 132. É isso, gente. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Obrigada a Até a todos. próxima mesa de Oi, debate gente. do Boa IEF. noite, Obrigado, até a pessoal. próxima. Obrigada, pessoal.